Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a edição de domingo do nosso Giro de Notícias. Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vascão, que joga amanhã contra a equipe do Bahia em São Januário, jogo que encerra a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Todas as partidas já terão acontecido, quando o Vasco for receber o Bahia em São Januário. Então, inclusive, amanhã de manhã eu vou fazer um vídeo aqui falando, os resultados, mostrando em qual posição o Vasco pode ficar em caso de vitória, em caso de empate, enfim, dar aquela atualizada também que é importante. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre as melhorias que a 777 está fazendo em São Januário, Vai ter ali algumas pequenas reformas em São Januário, e está precisando mesmo, Uma coisa que a gente vem cobrando aqui nos vídeos, que São Januário precisa ser mais bem cuidado, e parece que finalmente, essas reformas começaram. Não é aquela grande reforma para aumentar a capacidade, mas enfim, para pelo menos cuidar do estádio do jeito que ele está. E vamos falar também sobre o Matias Rojas e Coediar, porque tivemos aí alguns burburinhos sobre isso, no dia de hoje. Então, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui naquele pique, direto para os assuntos. Sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. O Vasco amanhã encara a equipe do Bahia em São Januário. Partida válida aí pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco que vem de uma vitória contra o Atlético Mineiro e um empate contra o Palmeiras. Agora enfrenta o Bahia e talvez esse seja o primeiro jogo que o Vasco terá a obrigação de vencer, Todo mundo coloca o Vasco como favorito. E é aquilo, quando você pega a tabela do campeonato, Você vai vendo os jogos do Vasco. Jogo contra o Bahia em São Januário, você faz lá aquela continha, Aqui tem que ser 3 pontos. Contra o Palmeiras, jogando em casa, um pontinho tá bom. Contra o Galo, fora de casa, caramba, esse jogo aí é difícil de conseguir ponto. Enfim, mas o jogo contra o Bahia é aquele que no caderninho a gente coloca, Tem que conseguir os 3 pontos. Então qualquer resultado que não seja a vitória do Vasco amanhã, a gente pode considerar um tropeço. Mas falo isso aqui com todo respeito, a equipe do Bahia, que é uma equipe que também está num processo aí de transformação, Virou SAF também, foi adquirida aí pelo Grupo City, então está vivendo um processo parecido, com o processo que o Vasco vive. É um clube que tem uma torcida gigantesca lá no Nordeste, tem muito torcedor aqui no Rio de Janeiro também, tanto que o espaço destinado à torcida visitante vai estar lotado amanhã também pela torcida do Bahia. Vai ser um jogo muito difícil, mas o Vasco tem a obrigação de vencer o Bahia. Nesse momento, o Vasco é o 7º colocado, no Campeonato Brasileiro, com 4 pontos em 2 partidas. É claro que nesse início, o campeonato é tudo muito embolado ainda, e ainda tem alguns jogos, para acontecer nessa rodada. Tem jogo que está rolando nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Como eu disse, amanhã eu faço um vídeo aqui atualizando todos os resultados e mostrando para qual posição o Vasco pode pular em caso de vitória contra a equipe do Bahia. Será um jogão amanhã em São Januário, um jogo difícil, com o estádio lotado, Caldeirão aí lotado com todos os ingressos vendidos, Quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais, porque os ingressos já estão esgotados. Bom, e falando em São Januário, a gente fala agora aqui das melhorias, que a 777 vem realizando aos pouquinhos lá na Colina Histórica. Matéria do Globoesporte.com que diz o seguinte: alvo de críticas de torcedores no início dessa temporada, por conta das atuais condições, o estádio de São Januário vem recebendo pequenas melhorias dentro de um planejamento para a temporada. Há muitos anos, sem uma grande reforma, São Januário tem problemas estruturais. O estádio pertence ao Vasco Associativo, mas, como inquilino, a SAF do Vasco tem a obrigação contratual de fazer a manutenção do local. Durante uma visita nessa semana, Josh Wander, sócio proprietário da 777, prometeu melhorias em São Januário. E essas melhorias apontadas por Josh visam melhorar a aparência e o ambiente de São Januário, desgastado por anos sem grandes manutenções. A reforma de modernização e ampliação do estádio
No entanto, é outra história, né? O Vasco Associativo tem negociações com a Prefeitura do Rio de Janeiro para adquirir o potencial construtivo do estádio e conseguir receitas para uma grande obra. O Vasco tem um projeto engavetado para ampliar a capacidade de São Januário para 43 mil torcedores. O Vasco vem realizando estudos para encontrar soluções, pequenas soluções, né, de pequenas melhorias que tem que fazer mais urgentes, como infiltração, impermeabilização e reforço nas estruturas do estádio. Essas são as prioridades antes do embelezamento, né, daquela maquiagem no estádio. O que não significa que a SAF não esteja trabalhando também para melhorar a experiência do torcedor de forma imediata. O primeiro passo de melhoria foi o gramado, que passou recentemente por uma reforma. E o gramado de São Januário, nesse momento, está um tapete. E fora de campo, o enfoque imediato é no torcedor, que é diretamente relacionado ali aos serviços oferecidos. O Vasco contratou uma nova empresa para otimizar os processos operacionais, desde a venda de ingressos, como também a situação do sócio-torcedor. Em breve, São Januário terá novas catracas que prometem melhorar e acelerar o acesso ao estádio e também o fluxo de torcedores. A SAF do Vasco também está em processo de concessão para trocar os bares e o serviço de limpeza de São Januário. O Vasco também iniciou o processo de troca do telão, que é uma reivindicação antiga da torcida. As bases serão mantidas, mas um novo telão mais moderno será instalado em breve. As atuais placas, por exemplo, já foram removidas e o Vasco também tem negociações em andamento para trocar o sistema de som e melhorar a iluminação dentro do estádio. Também existe um plano para revitalizar a arquibancada de São Januário. O cronograma é que ainda em 2023 o Vasco realize essa revitalização da arquibancada com a remoção de tinta e uma nova pintura ali de todos os espaços, né? O Vasco, no entanto, não estabelece um prazo para que essas melhorias na arquibancada comecem a acontecer. Enfim, são pequenas reformas, né, que ficou muito tempo sem acontecer, que finalmente está acontecendo. É importante pra cacete. Quem frequenta São Januário sabe como estava mal cuidado, né? E parece que agora estão começando a colocar a mão ali para dar uma melhorada, né, na experiência do torcedor, porque, cara, tava difícil, né? O acesso é ruim, o acesso para arquibancada é muito lento ali, demora pra caramba as filas nas catracas. Tá aqui que vão mudar, né, o sistema de catraca, isso é importante. São Januário precisa de uma pintura nova, né? A pintura atual tá muito desgastada. Enfim, um espectro de sujo, né? Então, que bom que a 777 está atenta a isso, né? E está fazendo essas pequenas melhorias em São Januário. A gente vai acompanhar, né? E tendo mais novidades, mais informações, a gente traz aqui no canal. Bom, mudando o assunto aqui agora, a gente fala de Matias Rojas e Cuéllar, que são dois jogadores, né? Que são alvos do Vasco aí para a próxima janela de transferências. O Cuéllar, a gente pode dizer que é uma coisa que está mais quente, né? O Vasco já publicamente, através do Paulo Brax, disse que tem interesse no jogador, tem um projeto, né, para trazer o jogador. Hoje o Cuéllar postou uma foto, né, ali embarcando num voo, e a torcida do Vasco foi lá no Instagram dele, todo mundo comentando Vasco, 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 Vasco. E inclusive o Riascos, que também é colombiano, né, assim como o Cuéllar, comentou, né, na publicação do Cuéllar, dizendo o seguinte: vá para o Vasco, o Rio de Janeiro é sua casa, enfim, o vascaíno vai te abraçar. O Riascos também aí fazendo campanha, né, para o Cuéllar fechar com o Vasco. Ele que o Cuéllar é o alvo número 1 do Vasco, né, para a janela de transferências ali do meio do ano. É um jogador que, como eu disse, o próprio Paulo Brax já disse que tem o interesse nele. E um outro nome também que foi falado hoje foi o Matias Rojas, né? Jogador que já teve proposta do Botafogo, outros clubes do futebol brasileiro estão interessados, ele pertence ao Racing, né? Boca e River lá na Argentina também querem o jogador. É um dos jogadores mais disputados nesse momento na América do Sul, e o Vasco também tem interesse nesse jogador. E hoje começou novamente um burburinho de que o Vasco poderia, né, fazer uma proposta. Não estou afirmando aqui que vai fazer, mas um burburinho que poderia ter uma proposta oficial do Vasco aí pelo Matias Rojas, que seria, com toda certeza, né, uma baita contratação. A gente fica de olho, tendo mais novidades e atualizações, a gente traz aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva, saudações, até a próxima. Fui!